Mas é isso, nós aqui no Brasil a gente passa aí dos 63 mil pontos instalados aí, Legal. de 2018 para cá. Não, legal demais, muito bom mesmo. Geralmente na última milha, né? Onde ninguém chega, né? O que vocês chamam de última milha? Explica isso aí pra A última gente. milha é o que a gente costuma dizer que você tem todos os meios de comunicação, né? Você tem o backbone principal, falando de fibra ótica, né? Depois você tem o backhaul, que é o espalhamento daquele backbone principal. Depois você chega num local mais isolado, você tem uma rede de rádio, por exemplo, rádio em frequência licenciada ou não licenciada. Aí depois, mais na ponta, onde ninguém chega, na última onde milha... chega o satélite. Onde chega o satélite, né? Isso Então aí são muito inúmeras legal. aplicações aí para satélite, né? Tanto cliente que a gente chama de cliente residencial, muitas vezes também como backup de outro tipo de comunicação e outro tipo de aplicação também. E muitas vezes na última milha a gente pode chegar com a nossa capacidade satelital e compartilhar essa capacidade satelital utilizando vários outros tipos de tecnologia, né? Como que a gente viabiliza chegar na ponta, né? Certo. Porque isso aí é até interessante falar para o pessoal, né? Porque isso é uma grande questão aí que o pessoal fala, né? Mas você fala aí que a internet é via satélite, mas a internet é via cabo, cara. Sim, ué. Tem a parte que é via cabo, né? Os famosos cabos submarinos e não sei o que e tal. Existe sim a internet via cabo, logicamente, né, pessoal? Mas como o Felipe falou, o cabo não chega em todo lugar, né? Então, você aí que mora, sei lá, vai ter uma cidadezinha aí que você mora que não tem fibra ótica. Aqui em São Paulo tem, no Rio tem. Então, à medida que vai ficando, né, que você vai entrando mais, né, ficando mais no interior, mais longe dos grandes centros, você vai passando. Então, da fibra ótica, imagina que se só tivesse cabo, você ia ter internet só num determinadas cidades, né? Um determinado nível. Depois, o segundo é o rádio, né? Exato. Nessa escala aí? Sim, O segundo exatamente. seria via rádio. Rádio é um negócio que eu acho que algumas pessoas devem conhecer. Existem fazendas e tal que o pessoal usa internet via rádio, que dá vários problemas, porque o rádio ele tem uma interferência muito grande, principalmente quando chove, né? Quando tem uma nuvem muito pesada, né? No rádio em si, é muita interferência de outros rádios próximos, frequências, né? Não licenciadas, ou mesmo o roteador Wi-Fi ali próximo, gera uma interferência danada no rádio. É isso mesmo. E aí, passou dessa, aí entra o satélite. Então, o satélite então essa última milha que ele fala é onde as outras capacidades, seja via cabo, seja via rádio, não chega, o satélite chega, né? Exato. E quando a gente fala de Brasil, né, com as dimensões do Brasil, a gente pode imaginar a quantidade de demanda que a gente tem para esse tipo de conectividade, né? Sim. Isso, a gente estava comentando sobre isso há pouco, né? O Brasil tem cerca ainda de 30 milhões de pessoas sem acesso à internet. Caramba. São 7 milhões de lares que não conseguem acessar. Você tem cerca de 28%, 29% dessas pessoas alegam que não conseguem fazer acesso, talvez por questão monetária, porque o acesso que chega ali é um acesso que acaba chegando muito caro, mas a grande maioria é porque não chega nada, né? Teve um levantamento que foi feito no ano passado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID e a Anatel, de que teria que ser investido mais ou menos 53 bilhões de reais para cobrir ainda essa área, para chegar a 98% de taxa de conectividade, né, de conectividade das pessoas, né, à internet. E aí, quando você aprofunda um pouco essa história, você percebe que o interesse comercial ele é o maior desafio, porque 2/3 desse valor de investimento foi mapeado que deveriam ser valores de investimento governamentais, porque o plano de negócio, o retorno do investimento não aconteceria, não fecha a conta. Então, é necessário que o governo, de fato, tenha iniciativas de inclusão digital, e o satélite, e eu quero puxar um pouco aqui uma flag, né? Levantar uma flagzinha, que o satélite geoestacionário ele tende a ser o satélite que consegue ser mais inclusivo. Por quê? Porque ele concentra grande parte da tecnologia nele, ele concentra alta tecnologia nele e ele diminui a necessidade de tecnologia muito específica na ponta. Então, no solo, no caso. No solo.
Porque Exato. o satélite geoestacionário, Filipão, depois vocês são os especialistas, mas ele vai girar junto com a Terra, portanto você precisa de uma antena apontada para um único lugar. No entanto, se você tem outros satélites de uma órbita menor, você tem que ter uma inteligência a mais na antena para que ela acompanhe o satélite durante o dia. Outra tecnologia de antena. Justamente, isso aumenta o valor na ponta. E aí quando você aumenta o valor na ponta, a gente falou de 29% dessas pessoas não acessarem, não porque não tem possibilidade de internet, mas porque não tem o dinheiro, você começa a excluir digitalmente pelo valor. Então, o geoestacionário ele é um cara que traz um pouco essa preocupação também de, olha, eu diminuo o valor na ponta para justamente ter uma quantidade maior de pessoas ele tem que podem acessar. custo-benefício dos dois lados, né? Tanto da estrutura de terra como da estrutura satelital também, né? Porque uma vez que ele está um único satélite, você consegue cobrir uma área muito grande, né? Enquanto se você for trabalhar com satélites de órbitas menores, você vai precisar de uma rede de satélites. É isso aí. Muitos satélites, aí, né? E quanto menor a órbita, mais satélites precisa. mais satélites, né? Esses satélites eles não ficam parados, né? Então eles passam aí 15, 16 vezes sobre nossas cabeças em um único dia. E isso que você comentou, essa questão dessas pessoas, a gente vê, o mundo ele está cada vez mais conectado. E não é só a questão de que quer estar em rede social, quer estar fazendo vídeo, quer ser influência, nada disso. Você vê até a questão governamental mesmo. Você vê, para fazer um cadastro, você tem que fazer num site. Como que uma pessoa vai fazer um cadastro se ela não tem internet, né? Então, tem muito disso também. Exato. Totalmente. Até hoje, né? Você vai num restaurante, você vai ler um QR Code, você precisa ter uma internet, né? Não que seja essa realidade lá na ponta, né? Mas lá na ponta também eles precisam de comunicação, Não, eu acho que porque esse é o meio de informação, aí, né? Isso aí com a pandemia, né? Que precisou de ter essa conectividade, isso aí aumentou muito, né? A pandemia veio escancarar esse negócio, né? E teve um crescimento na procura por conta disso? Com certeza. Teve, né? Com certeza. É um efeito triste colateral. Mas, de fato, você teve uma ampliação na procura por conexão doméstica, porque, veja, até na entrada da pandemia, existia um equilíbrio entre a taxa a quantidade de conexões feitas por 4G, 3G, 4G, com as conexões cabeadas para casa, a conexão para a sua casa, efetivamente. Depois da pandemia, a conexão cabeada, a conexão doméstica em si, ela voltou a aumentar, porque o cara precisava ficar em casa. Então, o Brasil entrou na pandemia com um a cada 5 pessoas... Não, um a cada 5 pessoas não conectadas na internet. Um a cada 4 pessoas não conectadas na internet. Ela entrou a pandemia desse jeito. E aí começou a se adaptar. A gente tem uma história muito, muito bacana de um menino que até passou no Fantástico uma vez, que ele tinha que subir na árvore para poder acessar. Você viu, né? Vi. Então, ele subia na árvore para poder pegar um sinal no celular e fazer a aula online. A lição de casa. A gente teve o privilégio de conhecer esse menino, a gente pôs uma conexão lá para ele e tal. Mas assim, é uma realidade que, assim, foi uma sorte que esse menino teve. Alguém viu esse menino, a professora, justo. Exatamente, e ele chegou a ser mostrado, né, nacionalmente, então ele conseguiu uma ajuda. Mas quantos meninos como ele existe? Exato. E quando você olha a tecnologia satelital, assim, a gente já teve muita... O Brasil hoje, ele é mais... Aliás, acho que o mundo, né, de certa maneira, ele é mais receptivo à tecnologia satelital. Mas sempre houve algum tipo como é que eu posso dizer, preconceito, porque, de fato, o satélite ele tinha uma velocidade restrita, ele tem uma questão de latência que é diferenciada. E aí, hoje, não. Hoje você pega conexões satelitais a 100, 150 mega, 50 mega, 20 mega. Imagina subir uma conexão de 30 mega no meio da floresta amazônica. Né? A gente viu situações, por exemplo, de atendimento a grandes... situações de emergência que a gente teve no Brasil, inundações e tal, isso aí. Leva o satélite, ninguém mais está conectado. O satélite, em questão de minutos, você sobe 30 mega, 50 mega por segundo no meio do nada, num gerador. Tem que chegar só com essa anteninha ali, né? A anteninha ligada no gerador, né? O gerador ou placa solar também. Justamente. E aí, tipo, um roteador e pronto, né? Exato.